Sabe aquela imagem clássica do ninja que todo mundo tem na cabeça? Pois é. E se essa imagem for, na verdade, só uma pequena parte da história? Hoje, a gente vai mergulhar fundo num manual de verdade lá do século XVII para descobrir o que era ser um ninja de verdade. A cultura pop, o cinema, os animes, eles criaram essa figura, né? Aquele assassino silencioso, todo de preto, com habilidades quase sobrenaturais, um especialista em se mover pelas sombras, um mestre das artes marciais e, claro, das técnicas de assassinato. Mas, será que era isso mesmo? Essa é a pergunta que vale ouro. Para a gente separar o mito da realidade, não tem outro jeito. A gente precisa ir direto na fonte, ver o que os próprios ninjas escreveram sobre a arte deles. Então vamos lá. A nossa fonte aqui é o Shonin. Ele foi escrito no século XVII por um mestre ninja, um cara chamado Natori Masazumi. E olha, isso aqui não é roteiro de Hollywood, não. É um manual prático, um guia de espionagem da vida real. E para começar a entender, a gente precisa primeiro desconstruir a identidade desses agentes. O Shonen, que logo de cara faz uma distinção que é fundamental. Muda completamente a nossa percepção. O manual bate muito nessa tecla. Um shinobi não é um no súbito, que é basicamente um ladrão comum. Pensa bem, um ladrão age por ganância sem princípio nenhum. Já o shinobi é outra história. É um profissional treinado, disciplinado, um especialista cuja missão ia muito, mas muito além de simplesmente roubar. As técnicas podiam até ser parecidas em alguns momentos, mas a filosofia por trás, completamente diferente. Mas a coisa fica ainda mais profunda. Não para por aí, não. O próprio nome deles já carrega uma filosofia inteira. A palavra que a gente usa, ninja, na verdade vem de um caractere, um kanji, com um significado, nossa, muito poderoso. Esse caractere é o nin, e ele quer dizer coisas como suportar, aguentar, ser furtivo, secreto. Repara só, a ênfase aqui é toda na resistência, na paciência, no sigilo, não necessariamente no ataque, na agressão. Mas a parte mais genial, a grande revelação, vem quando a gente desmonta esse caractere. Olha que incrível! O kanji nin é, na verdade, a junção de outros dois. Em cima, a gente tem yaiba, que é a lâmina de uma espada. E embaixo, bem embaixo da lâmina, a gente tem kokoro, que significa coração ou mente. Então, literalmente, é o coração sob a lâmina. E essa imagem visual, coração sobre a lâmina, ilustra perfeitamente uma citação do próprio Shonin. Ser um shinobi não era sobre apontar a espada para os outros. Era sobre viver com a lâmina o tempo todo apontada para o próprio peito. Imagina só, é uma vida de risco constante que exige uma força mental, uma coragem fora do comum. Então, a gente começa a entender o ponto central, né? A principal função do shinobi não era matar. Era coletar informações. Era, essencialmente, a arte da inteligência, da espionagem. E não era uma espionagem amadora, não. O Shonin que baseia todo o seu sistema de inteligência num dos maiores gênios militares de todos os tempos, Sun Tzu, o autor de A Arte da Guerra. Isso, de repente, eleva o ninjutsu de uma simples tática de guerrilha para uma verdadeira ciência estratégica. O manual vai lá e descreve os 5 tipos de espiões de Sun Tzu. Tinha os agentes locais, que eram pessoas do próprio território inimigo, os agentes internos, que eram oficiais inimigos que viravam a casaca, os agentes duplos, que eram espiões inimigos que você convertia, tinha até os agentes descartáveis, usados para passar informação falsa. E, claro, os agentes vivos, que eram os que voltavam com a informação de verdade. Olha, isso é uma rede de inteligência humana super sofisticada. O objetivo era um só: saber absolutamente tudo sobre o inimigo antes de fazer qualquer movimento. A informação, essa era a verdadeira arma. Ok, mas para conseguir executar missões tão complexas e perigosas, só a força física não ia dar conta, né? E é por isso que o Shonin dedica um tempão falando do treinamento mental e espiritual do shinobi. E o manual mostra uma mistura de influências muito interessante. Tinha o Zen budismo, com aquela busca pelo vazio, por se livrar do ego para poder agir sem medo. Tinha a influência dos Yamabushi, que eram aqueles monges guerreiros das montanhas, famosos pela resistência sobre-humana, mas isso é super importante, o texto sempre volta para a realidade. Ele deixa claro, no fim das contas, o ninjutsu é uma arte prática, pé no chão. E essa praticidade toda fica muito clara quando a gente vê as ferramentas que eles carregavam. E pode esquecer as bombas de fumaça, as shurikens, as estrelas ninja, a realidade era bem diferente. O Shuninki é bem direto ao ponto.
Ele lista 6 ferramentas essenciais. 6. Pensa só nisso. Não é um arsenal de armas, é um kit. Um kit minimalista onde cada item tem múltiplas funções. São 6 objetos que mostram a realidade nua e crua do trabalho de um espião. E olha só quais são. Nada de armas super secretas. Um chapéu de palha, simples para se misturar na multidão. Uma corda com gancho para escalar, descer, amarrar. Um lápis de pedra para anotar o que via, marcar caminhos. Remédios para sobrevivência básica. Um pedaço de pano de 1 metro que virava máscara, cinto, bandagem, 1001 utilidades. E por fim, algo para fazer fogo. Isso é ferramenta de sobrevivente, de observador, de infiltrado. A arma mais poderosa de todas não está nessa lista. Sabe por quê? Porque era a mente deles. Então, no fim das contas, o que a gente tira dessa comparação entre o mito de Hollywood e o manual de verdade? Bom, a diferença é brutal. De um lado, a gente tem o mito, o assassino quase sobrenatural. Do outro, a realidade que o Shonin descreve. Um mestre da espionagem, da psicologia, da sobrevivência, um especialista em disfarce e em guerra de informação. Um agente cuja maior habilidade não era matar, era passar despercebido para poder observar. A verdadeira arte do shinobi, então, era usar a ilusão de uma forma muito inteligente. Não era só para enganar. A ilusão era uma ferramenta para revelar a verdade. Eles criavam uma fachada, uma mentira, só para ver como o inimigo reagia e, assim, descobrir a verdade sobre ele. Isso tudo acaba trazendo uma pergunta interessante para os nossos dias, né? Nessa nossa era de exposição total, de redes sociais, onde todo mundo quer aparecer, qual é o valor da arte de se ocultar? O que essa disciplina do shinobi, de preferir observar em vez de ser visto, pode ensinar para a gente hoje em dia? Fica aí a reflexão.